Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de reflexão, a mais um momento de pensarmos sobre a vida, refletirmos, analisarmos os nossos processos, ganhar consciência. Então, esse é o objetivo das nossas lives livres, né? Elas acontecem de maneira espontânea, sem um planejamento específico e no momento oportuno e quando eu sinto que preciso trazer algum tipo de percepção, abordagem, reflexão, né? E a live livre de hoje, né, ela se chama Um Momento de Felicidade. Eu tô trazendo esse tema porque nessa última semana, nessas últimas semanas, essa palavra, né, essa energia, essa sensação felicidade, ela tem ficado bem latente na minha cabeça, né? Até porque durante os processos de tratamento, principalmente dentro da metodologia humanoterapeuta, em muitos momentos eu faço um convite aos assistidos para irem a um momento de felicidade, né? Para que mentalmente possam se conectar com esse momento de felicidade. E aí eu comecei a pensar, né? Para mim, né? Quais são os meus momentos de felicidade? E geralmente, para mim, vem muitos momentos que eu estou com a família, momentos em que ficaram gravados na minha memória, que foram dias muito especiais, porque foram de muita alegria, de muito sorriso, momentos que trazem muito esse sentir. Então, quando a gente se conecta mesmo que mentalmente, né, com essas lembranças, com esses momentos de felicidade, nós ativamos internamente essa sensação, né? Porque é muito fácil quando a gente pensa no sorriso das pessoas que amamos, ou um dia que ficou muito marcado na nossa memória por uma paisagem muito bonita, por um local muito bonito em que nós nos conectamos, em que nós estivemos, né? Às vezes a passeio, ou às vezes até um momento que aconteceu sem planejamento, de maneira espontânea, mas que foi extremamente feliz, né? Então, é como se tudo que acontece, né? Tudo aquilo que nós vamos vivenciando vai ficando registradinho, né? No nosso inconsciente, vai ficando registradinho dentro da nossa memória, né? Enfim, vai ficando tudo lá. E aí, nós temos essa oportunidade de revisitar. É como, por exemplo, né? Hoje em dia a gente não tem muito, mas os álbuns de fotografia, os álbuns físicos, né? Então, e mesmo os digitais, né? Então, são registros, é uma fotografia daquele momento, é uma imagem daquele momento que ficou congelada, que ficou gravada, que ficou registrada e nós temos a possibilidade de acessar de maneira física, né? Materialmente. Os momentos, no entanto, assim, ó, por mais que nós olhemos, por exemplo, para uma foto, né? Talvez uma foto da nossa infância, e nós olhemos para aquela foto, a foto por si só, ela é só um papel, né? É só uma impressão, é só uma imagem lá. O que é que faz com que aquela foto de fato seja importante para nós? É a energia que aquele dia, que aquele momento carrega, né? Então nós temos esses registros fotográficos físicos, mas eles são derivados de uma sensação, de uma emoção, de uma vivência, de energias que foram trabalhadas naquele momento. Né? Então tem fotografias que a gente olha, nossa, aquele dia aconteceu isso, nossa, nesse dia foi assim, esse dia foi assado e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então quando nós olhamos para essas fotografias, nós temos um resgate dessas sensações, dessas emoções que estão lá, que estão em nós, né?
Então, a fotografia é só um start, é só uma faísca, é só um acesso a essas sensações, né? É muito legal da gente perceber isso. Então, os registros que ficam em nós, né, as fotografias internas, as conexões internas que nós temos, nada mais são do que oportunidade de nós acessarmos dentro daquela caixinha aquela sensação de alegria, aquela sensação de felicidade. E aí é que tá, né? Em geral, a grande maioria das pessoas com as quais eu trato, eu converso, trazem momentos de felicidade como... E a gente não verbaliza isso no tratamento, né? Mas eu já fiz algumas perguntas para algumas pessoas assim. Então, como eu falei, são momentos com família, né? Com pessoas que amam, que ficaram guardadinhos. Para algumas pessoas também são momentos profissionais, em que a pessoa se sentiu realizada, útil, né? Já para outras pessoas, como eu falei antes, às vezes são locais, são paisagens, são ambientes que trazem essa sensação de felicidade, né? Então, qual é o convite? O convite é que nós busquemos internamente, primeiro, quais são os momentos em que eu me senti muito feliz? Que momentos são esses? Como eu estava? Aonde eu estava? Com quem eu estava? Fazendo o que eu estava, né? Então, o que eu estava fazendo? Então, esse é uma grande oportunidade para a gente sentir, poxa, vocês já vão entender porque eu tô falando isso. Porque a gente consegue conectar com, inclusive, propósito, missão, valores, princípios, só da gente pensar nos nossos momentos de felicidade, né? Por quê? Porque aquilo que nós viemos para fazer, aquilo que nós viemos para manifestar na nossa existência, nos traz alegria, nos traz felicidade quando nós o estamos fazendo, quando nós estamos vivenciando isso, como nós estamos vivenciando o nosso projeto de vida, o nosso projeto de existência. Então, se quando, por exemplo, eu penso em um momento de felicidade e eu me conecto com uma vivência junto com a minha família que eu tive, é porque o quê? É porque, de fato, essa é a família que me acolheu. Era lá que eu precisava estar. E dentro dessa família eu consigo encontrar momentos de felicidade, porque eu estava onde eu precisava naquele momento. Porque eu me permiti ser e vivenciar aquela experiência com aquelas pessoas. Se quando eu penso em um momento de felicidade, é um dia, por exemplo, do meu trabalho em que eu me senti extremamente completa, extremamente realizada, isso quer dizer o quê? É uma validação para mim de que, poxa, é esse o caminho, é isso aí, é isso. E não quer dizer que todos os dias da nossa vida vão ser dias de extrema felicidade. Não, porque não é assim que a vida acontece, né? Então tem alguns momentos em que a gente acessa essa alegria, essa felicidade de maneira mais forte. E esses são, então, retratos, né, do nosso álbum interno, que trazem para nós dicas, orientações, informações sobre, como eu falei, inclusive o nosso destino, a nossa missão, o nosso propósito, aquilo a que viemos fazer, né? Então isso é bem importante a gente registrar, da gente registrar. É uma ferramenta, veja como é simples, né? Olhar para esses momentos de felicidade e utilizar esses momentos de felicidade como uma ferramenta de autoconhecimento, de se perceber, sabe? Então isso já é uma dica bastante importante. Outra possibilidade que nós temos de utilizar esses momentos de felicidade que estão registrados internamente é para exatamente equilibrar aqueles momentos em que às vezes nós estamos em dor, ou que nós estamos em sofrimento, em tristeza, em sensações assim. Então, quando nós nos conectamos com esse momento de alegria, automaticamente, somente com essa lembrança, com essa tela mental, com essa imagem, essa carga de tristeza, essa carga de dor, essa carga de sofrimento já tende a amenizar. Porque o que nós fazemos quando nós nos conectamos com essas imagens, com esses momentos? Nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós elevamos a nossa frequência, nós elevamos a maneira como a qual nós estamos vibrando. Então, isso já nos dá força, nos dá ânimo, nos dá disposição, por exemplo, para passar por aquele momento de dificuldade, entende?
Então, isso é muito legal. Até hoje pela manhã eu ouvi um canal do YouTube que eu acompanho, e aí ela falou que toda vez que ela às vezes não tá se sentindo bem, ela até usou a expressão raiva, ela disse que quando ela tava com raiva de alguém, ela imaginava aquela pessoa como se ela fosse um bebê, como quando ela era criança. Então, o que é isso? É a maneira que a pessoa encontrou de modificar aquela situação para que ela possa amenizar aquela dor, né? Ou aquela sensação que para ela está sendo incômoda. Então, utilizar esse momento de felicidade, essa tela mental, esse momento de alegria, é uma oportunidade de transformar aquela energia ou amenizar ou equilibrar aquele processo para que nós possamos olhar para aquilo de uma maneira um pouco mais sutil, um pouco mais leve, entendendo que sim, talvez estamos passando por dificuldade, no entanto, temos muitos momentos de felicidade que já vivenciamos e, portanto, temos plena condição de criar novos momentos de felicidade, né? Então, eu sugiro, né, que você possa revisitar aí no teu álbum interno quais são esses momentos de felicidade, né? Que momentos assim que quando eu fecho o olho eu penso em um momento de felicidade, quando eu me senti muito feliz, quais são esses momentos que vão vindo aqui no meu álbum interno e que me nutrem com essa alegria. Então que eu posso revisitar, que eu posso voltar lá, que eu posso sentir aquilo de novo, né? Então, eu faço esse convite para vocês, né? E depois, se quiserem me contar nos comentários ou no direct, também fiquem bastante à vontade para me contar sobre esses momentos, para me contar se esse tipo de reflexão pode ser útil para você, tá? Então, o que eu desejo, né, é realmente muitos momentos de felicidade, né, para ti, que você possa resgatar esses momentos de felicidade que talvez estão escondidinhos lá no seu álbum, escondidinhos lá no seu baúzinho, que eles possam ficar mais presentes, que eles possam estar mais visíveis para você no teu dia a dia e que eles sejam motivadores, que eles te impulsionem a querer criar ainda mais momentos de felicidade, tá? Então, a todos e a todas, né, recebam o meu carinho, recebam o meu abraço, né? Esse conteúdo vai ficar disponível também no YouTube, lá no meu canal Alissa Maila, Terapia Integral, e também no podcast Jornada do Ser, através aí das plataformas de podcast, Spotify e por aí vai, tá bom? Então, um grande beijo, muita felicidade para todos vocês e nós nos vemos por aí. Até mais!